ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte eu já senti, pairando sobre mim. Aos pés de Cristo então corri, e achei abrigo enfim. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Remido a Cristo o coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome quero sempre honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Vamos orar, irmãos. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque um dia o teu Filho amado veio à terra, Senhor, e mostrando o seu exemplo, mostrou também que se iria sacrificar por nós e dar-nos a esperança de uma vida eterna, Senhor. Por favor, Senhor, que possamos ter em mente que já não existem cordeiros para nós sacrificarmos, mas nós pecando estamos a infringir e estamos a fazer com que Jesus Cristo fique triste e fique combalido com as nossas enfermidades, Senhor. Por favor, vem fazer com que nós possamos levar uma vida íntegra, uma vida que possa estar de acordo com a tua lei, com a tua lei, Senhor, com a parte de Tu estás connosco, Senhor, e nós possamos sempre andar de maneira em que Tu não te envergonhes de nós, Senhor. Vem, por favor, fortalecer-nos, Senhor, nesta caminhada aqui na terra, Pai, com todos os atritos que nós temos, com todas as dificuldades. Faz com que nós andemos sempre num caminho bem perto de Ti, para que um dia, Senhor, possamos andar contigo, bem juntos a Ti, numa Canaã celestial perfeita, Senhor. Por favor, vem abençoar o resto dos serviços desta manhã, Senhor, que possam ser sempre abençoados por Ti. Dirige tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Escola Sabatina despede-se. Marcamos encontro para o próximo sábado às 9h30. O Centro de Vida Saudável Vita Salus preparou um programa a pensar em todos os diabéticos, que ensina a comer de forma saudável, a fazer exercício físico, a controlar o stress e a ter outros hábitos úteis para controlar a sua doença. O programa da diabetes decorrerá no Centro de Vida Saudável Vita Salus de 20 a 27 de junho. As inscrições podem ser feitas através do 239 098 747 ou pelo e-mail info@vitasalos.org. Já ouviu falar do site Super Veggie? Este sítio na internet dá-lhe a possibilidade de aprender a cozinhar pratos super deliciosos
100% vegetarianos e com zero de colesterol. O Super Veggie foi feito a pensar em si. São 4 programas online, onde poderá estar na cozinha com o Dr. Viriato Ferreira e a enfermeira Cristina Gualdino, que irão preparar mais de 20 receitas saudáveis e deliciosas. Vá a superveggie.com e saiba como se inscrever. O livro O Mistério da Profecia, do pastor Mark Finlay, já está disponível na publicadora Servir. Neste livro poderá conhecer os detalhes de antigas profecias, o seu cumprimento histórico e também os desenvolvimentos futuros. Faça já o seu pedido. Contacte a publicadora Servir pelo telefone 219-626-200 ou passe pelo site pservir.pt. O Colégio Adventista de Setúbal abriu concurso para professor do primeiro ciclo do ensino básico. Se está interessado em concorrer, por favor envie a sua carta de intenção e currículo vitae para educacau@adventistas.org.pt até ao próximo dia 25 de junho. O Encontro Nacional Discípulo Mais Um terá lugar esta tarde às 16 horas. Este será um momento de reflexão, de formação e de partilha de testemunhos sobre o programa de discipulado que a Igreja Adventista em Portugal propõe para este tempo. Encontre o link nas redes sociais da UPASD ou peça-o na sua igreja e aproveite esta oportunidade de reforçar o seu discipulado participando no Encontro Nacional Discípulo Mais Um. É já neste próximo domingo, dia 13 de julho, que o Bruno e o Tiago, que se solidarizaram com a ADRA através do projeto Iron Help, realizam a sua prova de triatlo longo na bonita cidade de Coimbra. Como inicialmente anunciado, propõem-se angariar donativos para conseguir doar 226 kits de alimentos, higiene e roupa e assim beneficiar o projeto regional de apoio às pessoas em condição de sem-abrigo na região norte do país. Sabia que pode ajudá-los a alcançar esse objetivo? Olá, eu sou o Bruno Pereira. O meu nome é Tiago Cunha. Estou aqui para vos falar do projeto Iron Help. A questão do Iron Help surgiu de um sonho, em primeiro lugar, porque eu sou voluntário da ADRA. Numa das saídas que estávamos a fazer apoio aos sem-abrigo, por acaso eu cheguei mais cedo e estava a ver uma tia minha que estava a fazer a comida e via a colocar os alimentos na panela e as coisas todas e via a logística toda desde o início, não é? até à saída, porque normalmente eu só fazia a parte da distribuição, não é? Nós distribuíamos, não tinha bem a ideia do que é que estava para trás. E quando vi aí, surgiu a ideia, e quando eu estava a ver aquilo e estava a questionar quanto é que se gastava por uma saída, soubemos o valor que se gastava e era muita gente que ajudava, e surgiu a ideia desse Iron Dream passar para o Iron Help e, através da minha prova, conseguir ajudar a ADRA. Contou uma experiência que ele tinha vivido da ajuda à ADRA, no caso aos sem-abrigo, ou esta missão da ADRA específica para os sem-abrigo, onde ele trabalhava como voluntário e naquele momento sentiu a necessidade de contribuir e de ajudar esta causa. Existe sempre inspiração, ou existe sempre alguma motivação associada a uma causa destas. Então foi algo que me marcou, porque mais do que fazer uma prova só porque sim, vou aproveitar o facto de estar a fazer isto e associar-me ou criar um objetivo de eu vou trabalhar para, junto das pessoas com quem eu conheço, dos meus amigos, dos meus conhecidos, dos praticantes da modalidade, poder sensibilizá-los para esta necessidade. A ideia era pegar nos quilómetros que fazemos na distância Ironman, que é a distância maior do triatlo longo, que são 226 km ao total, e através daí conseguir 10 euros por cada quilómetro, que daria 2.260 euros. E através da prova, ou do pré ou do pós-prova, as pessoas podiam ajudar participando com esse valor ou com algum bem para a ADRA. Já vou fazer a prova de qualquer das maneiras, mas vou criar um objetivo pessoal de, por cada quilómetro que eu fizer, angariar 10 euros em bens alimentares ou em dinheiro, para podermos ajudar esta causa.
Silêncio, silêncio, é santo lugar. Ensinos preciosos provém deste altar. Silêncio, silêncio, na casa de Deus. Escuta a mensagem que vem lá dos céus. Oh, como é bom louvar a Deus, sempre louvá-lo assim, por seu amor, favor e seus louvor terá de mim. Oremos. Deus querido, nós te louvamos nesta manhã do teu santo dia, pelo privilégio que nos concede estarmos em tua presença para adorar o teu santo nome. Amém. Que o teu Santo Espírito continue andando entre nós e que possamos sair daqui nesta manhã transformados pelo teu poder. É tudo que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia da Albufeira dá as mais cordiais boas-vindas a todos os que aqui estão, especialmente às nossas queridas visitas que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. E aí em casa, seja muito bem-vindo também, que Deus vos possa abençoar grandemente esta manhã. Vamos começar a cantar louvando o nosso Deus, cantando o hino 91. Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens.
Bem, irmãos, agora aqueles que puderem, vamos falar com o nosso Pai de joelhos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, agradecemos, Senhor, pela semana que Tu nos deste, o cuidado que tiveste com cada um de nós em cada dia, Senhor. E agora, esta manhã, estamos aqui unicamente para Te adorar, reconhecer que Tu és o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso único Salvador, Senhor. Que nos possas abençoar a todos que aqui estão e lá em casa, que nos assiste pela internet, que os possas abençoar de igual modo. E especialmente as visitas que estão aqui hoje, que os abençoes e possas colocar a Tua paz nos seus corações. Amém. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é um momento também de nós sermos generosos nos dízimos e nas ofertas. As ofertas deste sábado vão para o fundo local, nacional e mundial. Ao som da música, do hino, o diácono vai fazer a recolha das ofertas e dos dízimos. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos assim. Senhor nosso Deus, que habitas nos mais altos céus, nós, teus filhos, estamos aqui reunidos em teu nome para te agradecer tudo quanto fizeste por cada um de nós. Agradecemos, Senhor, a vida, o dom
tu nos destes para fazer tudo aquilo que tu nos queres fazer e ajuda-nos para que a nossa vida possa ser vivida exemplar de ti. Queremos te agradecer estes dízimos e estas ofertas. Ajuda a todos aqueles que deram e os que não puderam dar. Tu sabes as necessidades de cada um. Ajuda-nos para que estes dízimos possam ir ao encontro das necessidades espirituais de cada um e que possamos abreviar a tua volta antes que seja tarde demais. Ajuda-nos e proteja-nos. Perdoa-te os nossos pecados e as nossas faltas. Em nome de Jesus pedimos tudo isto. E amém. Olá, amiguinhos de Jesus, estão bons? Preparados para mais uma história? Estão felizes com esta carinha? Eu espero que sim, que vocês hoje estejam muito felizes. Eu hoje trago-vos a história de alguém que eu tenho lá na minha casa. Sim, que eu considero como se fosse alguém porque é muito importante para mim. No meu dia de anos, no dia 17 de abril de 2017, que eu fazia anos, eu fui para casa e parámos na autoestrada porque os carros não andavam. Havia um acidente. E o meu carro parou, não conseguíamos andar. E de repente olhámos para fora do carro e o meu marido disse assim: olha, parece que está ali um ratinho a mexer-se. E eu olhei melhor e não era um rato, era uma gatinha pequenina, sabem, do tamanho desta laranja. Eu saí do carro e apanhei a gatinha que cabia na minha mão e disse, tão pequenina, ainda com os olhos muito pouco abertos, peguei nela e levei-a para casa. Quando cheguei a casa disse, está aqui uma surpresa, tenho aqui uma gatinha. Os meus filhos não queriam acreditar. Um gato, mãe? Sim, olha, tão pequenina. Tive que ir com ela ao veterinário e ela teve que andar a beber biberon durante 2 meses de 2 em 2 horas, senão ela podia morrer. Ela era muito pequenina e a veterinária disse assim, vamos ver se esta gatinha consegue ficar uma gatinha grande, se não lhe vai acontecer nada de mal, porque ela é muito pequenina e precisava da mamã. Então nós pusemos-lhe o nome de Pinti. A Pinti é uma gatinha muito querida, pequenina, não cresceu muito, mas não é muito meiga. Está sempre com a patinha a tentar bater em nós, não era muito meiga. 2 anos depois eu fui de férias e debaixo de um carro no parque de estacionamento onde a gente ficava havia outra gatinha. Nós começámos-lhe a dar de comer e então sabe o que é que aconteceu? Nós trouxemos também essa gatinha para casa. Esta é a Pinti e esta é a Sancha. E a Pinti estava sempre a tentar bater na Sancha. Mas a Sancha é uma gata diferente, é meiguinha, gosta de colo, gosta de vir para o pé de nós, anda sempre atrás de nós. E sabe o que aconteceu? Com o tempo a Pinti começou a ser como a Sancha e agora a Pinti também já vem para o nosso colo, de vez em quando já gosta que a gente lhe pegue um bocadinho mais ao colo, já não levanta tanta pata, é completamente diferente. Então a Sancha ajudou a Pinti. São 2 gatinhas que uma não era muito meiguinha. Sabem, esta coitadinha não conheceu a mamã porque ela era muito bebê. Quando eu conhecia a Sancha, ela já devia ter mais ou menos 2 meses e provavelmente foi amamentada pela mamã, conseguiu viver algum tempo com a mamã. Eu não sei o que é que aconteceu à mamã da Sancha, mas esta teve um começo diferente desta e agora esta é tão boa como esta. E agora as duas são 2 grandes amigas. Às vezes ainda andam uma atrás da outra a arranhar-se, mas a maior parte do tempo elas até se dão bem. Sabem, na Bíblia, o nosso querido amigo Jesus diz que nós devemos imitá-lo a ele. A Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 1, diz assim, imitem a Cristo em tudo. Nós devemos imitar a Cristo em tudo. Olhar para Jesus e dizer assim, eu quero ser como Jesus. Assim como a Pinti pensou, eu quero ser como a Sancha. E como a Sancha é uma gata boa, hoje a Pinti também é uma gata boa. E está a aprender cada vez a ser melhor, porque a Sancha é cada vez mais meiguinha, mais querida e é uma gatinha com quem a gente gosta de estar. E agora nós também já gostamos de estar com a Pinti. Por isso, meus amiguinhos, vocês aprendam a imitar Cristo em tudo. Lembrem-se destas 2 gatas, uma que não era tão boa e a outra que é muito boa. E sabem uma curiosidade? A Sancha gosta de brincar com
bolinhas de papel. A Pinty também já gosta. A Sancha consegue com a patinha bater à porta do quarto quando o quarto está fechado para entrar. A Pinty também já faz o mesmo, estão a ver? E nós aprendemos com esta história que também queremos imitar Jesus. Queremos cada vez ser mais amigos dos outros como Jesus é nosso amigo. Por isso, eu desejo a todos os meninos e meninas neste dia que possamos olhar para Jesus e dizer assim: eu quero ser imitador de Cristo. E vocês vão ver que vai ser muito mais fácil e nós vamos viver momentos muito felizes e nós vamos fazer com que os outros também possam viver momentos muito felizes. Assim como a Pinty ajudou a Sancha, Jesus quer nos ajudar a nós e nós podemos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Um bom dia para vocês a imitar o nosso grande amigo e Rei Jesus. Adeus, amiguinhos. Até uma próxima. Bom dia a todos, feliz sábado. É bom estarmos juntos nessa manhã mais uma vez. Eu quero convidá-los, assim como estão, fechar os olhos, vamos ter mais uma oração. Deus querido, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Amém. Nos reunirmos para adorá-lo e para estudar a tua palavra. Esta vai ser aberta agora e nós queremos tão somente ouvir a tua voz falando ao nosso coração. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Ele é rápido. Basta uma oração, não é? E já está aqui. Irmão, essa manhã eu queria compartilhar convosco um tema. Assim, é um tema mais teológico, mas não se prenda à teologia, tá bem? Não quero que você se prenda à teologia em si. Se prenda ao tema propriamente dito, porque nesta manhã nós vamos falar, toda a mensagem vai ser falada sobre Jesus Cristo. Quem é esse Jesus que nós servimos? E o tema da minha mensagem é o quinto evangelho. É um tema, em princípio, curioso, porque na Bíblia nós encontramos quantos evangelhos? 4, não é? Mas hoje eu vou falar do quinto evangelho também. Então, nós, além dos 4, vamos ver o quinto evangelho. Claro que, se nós buscarmos, historicamente falando, nós sabemos que existem os evangelhos apócrifos. O que são os evangelhos apócrifos? Distorções da vida de Jesus. Como muitos livros apócrifos que nós temos na Bíblia. Não na Bíblia que nós temos em mãos, essa Bíblia com 66 livros, mas existem algumas outras Bíblias que têm livros a mais, que são chamados livros apócrifos, ou seja, eles não são inspirados. E os evangelhos apócrifos, além de não serem inspirados, eles ainda trazem uma distorção da vida de Jesus, não é? Mostrando um Jesus diferente do Jesus que nós conhecemos. Mas o número 4, falando dos 4 evangelhos, significa universalidade. Esse é o significado aí do número 4. Irineu, que era bispo de Leão, na Gália, ele dizia o seguinte: assim como a Terra tem 4 continentes, assim como os pontos cardeais são 4, assim também é natural que a igreja tenha, ou se fundamente, 4 fortes colunas, que são os 4 evangelhos. Os evangelhos em si, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos oferecem uma imagem quádrupla, não é? De Jesus Cristo. Um Cristo que não conhece fronteiras.
né? Não há limites. Ele veio para salvar toda uma humanidade, ou toda a humanidade, não apenas um grupo específico. Não tem épocas e está em todos os lugares. Esse é o Jesus que os evangelhos apresentam. Quando nós estudamos os evangelhos, na verdade, deveríamos dedicar um pouco mais tempo para o estudo dos evangelhos, não é? Dedicar tempo durante o dia, durante as semanas, para estudar os evangelhos. Então, quando nós estudamos os evangelhos e ainda incluímos neste estudo o livro Desejado de Todas as Nações, então os evangelhos, eles ficam muito mais completos, não é? O leque se abre e nós podemos ter uma visão ainda maior daquilo que temos na Bíblia. O que é curioso nos evangelhos? Cada um dos evangelistas, cada um dos 4, eles abordam a vida de Jesus sob diferentes perspectivas, com diferentes propósitos, endereçando as suas obras, no caso, o seu evangelho, não é? Para diferentes comunidades, caracterizadas por diferentes situações. Hoje vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque eu estou com a minha rinite alérgica extremamente atacada, então vou dar algumas pausas para mim tomar um pouco de água, tá bem? O perfil de Jesus aqui, retratado em cada um dos evangelhos, ele vem, e esse é o foco da mensagem, eu quero que vocês se prendam a esse detalhe. Cada um dos evangelistas traça um perfil de Jesus que vem acudir o ser humano em suas múltiplas e diferentes necessidades. Aqui vai ser o ponto principal. É nós percebermos que cada evangelho, ele vem ao nosso encontro, ou ao encontro de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como um livro qualquer. Queremos apenas adquirir conhecimento. E talvez eu pergunte, conhecimento é bom? Claro, não temos dúvida disso. Mas muito além do conhecimento está algo que nenhum outro livro é capaz de fazer, a não ser a Bíblia Sagrada. Transformar vidas. Este livro, além de conhecimento, ele traz transformação. Eu gosto de ler, e leio muita coisa além da Bíblia. Leio muitos livros, de muitos autores, inclusive, autores não adventistas, leio. Mas, salvação, somente este livro pode trazer. Então, nós vamos ver agora, dentro desses 4 evangelhos, iniciando com o evangelho de Mateus. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, a partir de Mateus, nós vamos ler aí, não muitos, mas pelo menos 1, 2 versículos de cada evangelho, para nós percebermos, então, o que cada evangelista aborda da vida de Jesus. Bem, no evangelho de Mateus, e eu quero que vocês atentem bem para aquilo que cada evangelista destaca de Jesus. Porque depois nós vamos fazer aqui algo bem interessante, você vai perceber que como a Bíblia é harmoniosa, né? Então, em Mateus, nós encontramos o evangelho do rei. Neste evangelho de Mateus, Jesus é, acima de tudo, o rei messiânico. A doutrina do reino dos céus é salientada fortemente no evangelho de Mateus. Aqui Jesus é mestre e é rei. Jesus é também o grande legislador, o filho de Abraão, o filho de Davi, o Senhor do reino messiânico. Em sua força, o reino dos céus opera no íntimo de cada pessoa. No desenvolvimento é silencioso e invisível, mas nos benefícios, abundante e gracioso. E em seu valor supremo,
é eterno e vai triunfar sobre todos os reinos do mundo. O reino dos céus vai triunfar sobre todos os reinos do mundo. Todos. Só que o poder e a glória do reino dos céus não são iguais aos poderes e as glórias deste mundo. Não se entra no reino messiânico pelos mesmos critérios pelos quais se entram nos reinos deste mundo, que são a força e a violência. Esses não são os critérios para entrarmos no reino dos céus. Não são e nunca serão. A abertura do ministério de Jesus em Mateus se dá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Ali nós temos a ética do reino messiânico. Nesse sermão nós temos não tanto o que você precisa fazer para entrar no reino, mas o que você será e fará se pertencer ao reino dos céus. O portal de entrada chama-se bem-aventuranças. Elas começam no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3. Mateus 5, verso 3. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, abra no capítulo 5 de Mateus, no verso 3, aonde a Bíblia diz assim: bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui tem uma coisa curiosa, que não aparece na língua portuguesa, mas aparece no grego. Talvez a melhor tradução, porque são várias traduções, ou seja, uma palavra em grego tem 4, 5, até mais significados. Então, o tradutor escolheu a palavra que, em princípio, parecia a melhor palavra. Mas neste texto, especificamente, Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito. A melhor tradução não é de. A melhor palavra que aparece no grego é humildes ou pobres no espírito. Quando você ouve alguém falar, tal pessoa é pobre de espírito, o que nós entendemos com isso? Quando diz que uma pessoa é pobre de espírito. Podem falar, quero que vocês falem agora. O que significa ser pobre de espírito? Praticamente uma pessoa que, sabe, não dá muito valor às coisas, é mais... Agora, é diferente ser pobre no espírito. Então, nós não devemos ser pobres de espírito, ou humildes de espírito, mas no espírito. É diferente. Isso é diferente. Então, as bem-aventuranças começam aqui e terminam no versículo 10 de Mateus 5, quando diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui tem outra coisa interessante. Não diz os perseguidos pela justiça. Diz os perseguidos por causa da justiça. Então, muitas pessoas são perseguidas por serem o quê? Justas. Então, você não está sendo perseguido pela justiça. Você está sendo perseguido por ser justo. E a Bíblia diz que estes são bem-aventurados, porque o reino dos céus é deles. Então, Mateus aborda esta questão. O reino dos céus, que é abordado no Evangelho de Mateus, é para aqueles que encontram forças para romper com o orgulho, muitas vezes para descer do pedestal da suficiência própria. Eu posso, eu consigo. Irmãos, nós não podemos nada. Nós não conseguimos nada. Ou Deus é por nós, ou seremos derrotados. Então, o reino dos céus é para estes que rompem com orgulho, descem do pedestal da suficiência própria, da autodignificação, não é? Em reconhecimento à sua pequenez, o seu desamparo e a sua necessidade de Deus. Para estes é o reino dos céus. Para aqueles que se unem a Jesus e se submetem a carregar o jugo da mansidão e da humildade. Nós poderíamos dizer que o resumo do Evangelho de Mateus está no capítulo 4, versículo 17.
Esse é o Evangelho, o resumo do Evangelho de Mateus. Capítulo 4 e o versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é o resumo do Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei. Então eu quero que vocês gravem isso. Mateus é o Evangelho do Rei, do reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, é preciso fazer o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não é? Porque está próximo o reino dos céus. Evangelho de Marcos. Diferente do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Rei, o Evangelho de Marcos, nós encontramos o Evangelho do servo. Marcos nos traça um quadro dinâmico de Jesus. O ministério ativo é o grande escopo do livro de Marcos. Um evangelho onde nós vemos Jesus ativamente atuando. A pessoa do mestre é a figura dominante do evangelho, não é? Em toda a sua narrativa, que começa no capítulo 1 de Marcos, no versículo 1, princípio do evangelho de quem? De Jesus Cristo. O texto começa bem assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho de Marcos, especificamente, é a boa nova da salvação. Jesus, que é o nome histórico, não é? Do Messias, significa o Senhor é salvação. Este é o significado. O título Cristo indica a autoridade do Salvador. Ele é o escolhido, ele é o Filho de Deus. Interessante que o Evangelho de Marcos não tem apenas um começo, mas ele tem em Jesus e no ministério de Jesus a sua razão de ser. A razão do Evangelho está em Jesus e em seu ministério. A morte e a ressurreição de Jesus são, no Evangelho de Marcos, o clímax triunfante de uma vida que foi gasta para servir. Então, o clímax do Evangelho de Marcos nos mostra um Jesus servidor, um servo, que veio a este mundo não para servir ninguém, mas para servir. E o resumo de Marcos está exatamente no capítulo 10 de Marcos e no versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Então, esse é o resumo do Evangelho de Marcos. Diferente de Mateus, onde nós temos Jesus como rei, o reino dos céus em destaque, em Marcos, o resumo está no capítulo 10, no verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos é o menor dos 4 evangelhos. Pequenino, todavia, é como... Vou achar um exemplo aqui lindo. É como a gema do ovo. A gema do ovo. Não é? Como que é a gema do ovo? Substanciosa e nutritiva. O Evangelho de Marcos é mais ou menos isso. Evangelho pequeno, mas substancioso e nutritivo, porque apresenta um Jesus diferente de alguns Jesus que as pessoas apresentam por aí. O Jesus apresentado no Evangelho de Marcos é o Jesus que serve, que veio para servir. Terceiro evangelho, Evangelho de Lucas. Este, diferente de Mateus, que nós temos o Evangelho do Rei. Em Marcos, nós temos o Evangelho do Servo. Lucas, nós temos o Evangelho do Filho do Homem. Aquele que incorpora nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos e nos restaura.
Este é o evangelho apresentado por Lucas. Obviamente, tinha mesmo que ser escrito por um médico. Como todos nós sabemos, Lucas era médico, não é? Jesus é aqui apresentado como um gracioso Salvador, como se percebe em algumas narrativas que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o episódio de Zaqueu, a parábola do filho pródigo, são exclusivas deste Evangelho, não é? Atentem, como peça literária, Lucas, o Evangelho de Lucas, é uma verdadeira obra de arte. Dos 4 evangelhos, Lucas é uma verdadeira obra de arte. Um evangelho predominantemente histórico, fruto de muito estudo, né? De uma diligente pesquisa. Sem dúvida, nós não temos dúvida disso, e nem os grandes estudiosos da Bíblia, que Lucas é a obra mais completa que nós temos de Jesus. O Evangelho de Lucas é a obra mais completa, mas também é uma história cheia de vida e cheia de inspiração. Lucas também é um evangelho universal, escrito para todos os povos, não tem um público específico, não foi endereçado especificamente para um grupo de pessoas. É para todos os povos, pois, como diz a Bíblia, todos somos pecadores e necessitamos de salvação. Lucas, no seu evangelho, revela um carinho muito especial pelas classes sociais desprezadas em seu tempo. E quem eram estes? Os pobres, os publicanos, as mulheres e os pecadores. Lucas destaca, então, estes grupos. Nós vemos no Evangelho de Lucas um Jesus altamente sociável, enternecido pelas necessidades das pessoas. É, acima de tudo, o Evangelho da misericórdia e da graça de Deus. Dos 4, Lucas é o que nos apresenta essa essência. Podíamos dizer que a mensagem básica, o resumo do Evangelho de Lucas, está no capítulo 19, Lucas capítulo 19, e o versículo 10. É um texto muito conhecido, mas esse é o resumo do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lembra que eu disse que em Lucas nós tínhamos o Evangelho do Filho do Homem? E no capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Quarto Evangelho, Evangelho de João. Então nós temos aqui, só resumindo, em Mateus nós temos o Evangelho de quem mesmo? Do rei. Em Marcos nós temos o Evangelho do servo. Em Lucas nós temos o Evangelho do Filho do Homem. Do Filho do Homem. E em João nós temos o Evangelho do Filho de Deus. Um Evangelho inteiramente espiritual. Não que os outros não sejam, mas João é mais específico. Em João, Jesus é o Verbo divino, encarnado para viver entre os homens e cumprir a missão que o Pai lhe confiou. A natureza divina e a natureza humana coexistem na figura histórica de Jesus de Nazaré. Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, também era homem. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Como isso é possível? Não sei. No céu, pergunte para Deus que Ele vai responder. Tem coisas que não temos resposta aqui, não é? Mas Jesus era Deus e era homem. Temos no Evangelho de João a obra mais espiritual e mais profunda sobre Jesus. João escreveu o Evangelho
depois de mais de 60 anos de reflexão em Jesus, na sua vida e na sua missão. Então, vejam a profundidade dessa obra. Mais de 60 anos estudando sobre Jesus, sua vida e a sua missão. Com toda certeza é a obra mais espiritual que nós temos dos 4 evangelhos. E o resultado de tanta pesquisa foi uma obra que exaltou a Cristo acima de tudo e acima de todos. E apontou Jesus como o único caminho para Deus. Nós vimos isso hoje, inclusive na lição da Escola Sabatina, que o Lino recapitulou. O único caminho para Deus é Cristo. Imagine, vamos dar um exemplo. Imagine que nós temos aqui, quando Deus cria todas as coisas, imagine que isso aqui é o mundo de Deus. E aqui, o mundo da humanidade. E agora, quando Deus cria todas as coisas, estava tudo assim, ó. Estava interligado. Deus com as pessoas. Mas o pecado fez algo. O que foi? Separou. Distanciou o mundo de Deus do mundo das pessoas. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus veio? Isso aqui. Jesus uniu de novo. Mas não foi assim. Foi assim. Jesus é a ponte. É Ele quem nos liga. É Ele quem nos liga a Deus. É Ele quem nos liga. Jesus é a ponte. É o único caminho. Você pode tentar sair daqui. Você pode tentar sair daqui para cá, por aqui, por aqui. Mas o que vai acontecer? O que acontece com muitos que fazem isso? Caem. Caem. O único caminho é Jesus. Ele é a ponte. Ele é quem faz essa ligação. Ele é quem liga o ser humano caído ao Deus eterno. E nós podemos dizer que o resumo do Evangelho de João, se você tiver com a Bíblia aí aberta, não é? O resumo deste Evangelho está no capítulo 1 e no versículo 14. O resumo do Evangelho de João é o capítulo 1 e o versículo 14. Que diz assim, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê? De graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então Jesus quando vem, quando se faz homem, quando escolhe habitar entre as pessoas, ele não vem de qualquer maneira. Ele vem cheio de graça. E ainda hoje é assim. Esse Jesus que nós servimos, ele é cheio de graça. Ah, mas eu me vejo tão perdido, eu acho que não tem mais jeito para mim. Esse Jesus ainda está oferecendo o quê? Graça. Eu sou o caminho, é verdade? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então temos aqui os 4 evangelhos. Efetivamente, os 4 evangelhos, eles diferem na sua abordagem, não é? Quem sabe você mesmo já viu algumas diferenças. Quando nós lemos até mesmo uma história que é a mesma. Por um evangelista é contado de uma forma, por outro, de outra. Isso não é contradição. Não existe contradição na Bíblia. Não é? Eles diferem na sua abordagem da vida de Cristo. Mas todos os 4 evangelhos sustentam um ponto em comum. A abordagem pode ser diferente, mas existe um ponto em comum que sustenta todos os 4 evangelhos. Sabe qual é? Jesus Cristo é o nosso precioso Salvador. Todos os 4 evangelhos deixam isso muito claro. Repito, com abordagens diferentes, mas todos eles nos apontam Jesus como Salvador.
Certamente, então, o propósito dos 4 evangelhos é também o propósito, o propósito de João é a mesma proposta dos outros 3 evangelhos, que está em João capítulo 20, o versículo 31, que diz que essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito de João, mas também é o propósito dos outros 3 evangelistas. É o mesmo propósito. Abordagens diferentes, mas o mesmo propósito. O mesmo propósito. Que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo que Ele é o Filho de Deus, tenham vida em seu nome. Agora, eu quero fazer aqui um exercício convosco. Vamos tentar aqui ver se vocês são bons para memorizar, não é? Eu não gostava disso quando o professor fazia isso na escola comigo, sabe? Mas me ajudou muito. Vamos tentar aqui? Em Mateus, nós temos o Evangelho do Rei. Em Marcos, o Evangelho do Servo. Em Lucas, nós temos o Evangelho do Filho do Homem. Em João, nós temos o Evangelho do Filho de Deus. Agora, que exercício nós vamos fazer? Nós vamos inverter a ordem. Olha para vocês verem como que a Bíblia é perfeita. Eu até me arrepio com isso. Tem que arrepiar o braço, porque em cima não dá, né? Mas a Bíblia é perfeita. Perfeita. Eu vou inverter a ordem dos evangelhos e vocês vão ver a perfeição que isso dá. Em Mateus, Evangelho do Rei. Em Marcos, Evangelho do Servo. Em Lucas, Evangelho do Filho do Homem. E em João, Evangelho do Filho de Deus. Agora, olhem a ordem inversa. Perceba como que elas aparecem ali. Jesus desce do céu. Quem diz isso? João, o Filho de Deus. Lembra? Que ele desce para habitar entre nós. Ele desce do céu. João. Para ser homem. Quem diz isso? Lucas. Humilhando-se a ponto de se tornar servo e vítima. Quem diz isso? Marcos. Para então ser exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem diz isso? Mateus. Tanto faz você ir de Mateus para João, ou vir de João para Mateus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto faz de um lado ou de outro. Nós temos essas 4 características de Jesus. Mas antes de tudo isso, não podemos esquecer que Jesus é Deus, desde a eternidade. Ele é Deus com Deus desde a eternidade. Em seguida, se torna homem. O Filho do Homem, nós lemos isso na Bíblia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, para finalmente dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o Jesus que você escolheu servir. Esse é o Salvador que o céu proveu para a humanidade. Mas pergunto agora para vocês. E o 5º evangelho? Eu não disse que ia pregar sobre o 5º evangelho? E o 5º evangelho? Onde está ele? Aqui não está. Aqui não está. Sabe onde está o 5º evangelho? Me ouvindo pregar agora. Aqui na igreja e em casa. É o evangelho segundo eu e você. Como é isso? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Vou pedir alguém ler para mim, alguém que achar e quiser ler bem alto. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Obrigado. Paulo aqui está falando da sua própria experiência. Experiência
que deve ser comum a todo seguidor de Jesus. É bem verdade, irmãos, que às vezes esse fato não ocorre na vida de muita gente, não é? Nesta mesma época, ou nessa mesma epístola aqui, Paulo, ele diz a estes meus filhos, não é? Por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. No capítulo 4, no verso 19 de Gálatas, ele diz: até Cristo ser formado em vós. Este é o grande ideal de Deus para os seus filhos. Uma das maravilhosas provisões do plano da salvação é que aquilo que Deus fez por nós, em Cristo, Ele deseja fazer em nós. Irmãos, aqui é algo tão interessante que Deus nunca vai trabalhar através de mim sem antes trabalhar em mim. Deus primeiro faz a obra em mim e depois então Ele vai fazer a obra através de mim. Deus nunca fará uma obra através de mim sem antes fazer essa obra em mim. A obra começa em mim. É em mim que começa a obra, não é? Em outras palavras, Cristo precisa nascer em você, crescer em você, viver em você. É um ministério salvífico. Ser o nosso Salvador, e isso nós vemos na cruz. A mensagem da cruz tem que estar muito clara para nós, mas ser também o Senhor da nossa vida. E isso nós só conseguimos ver através da ressurreição de Jesus. Então, através da cruz, eu vejo Jesus como meu Salvador. Através da sua ressurreição, eu posso vê-lo como Senhor da minha vida. Irmãos, hoje, aceitar Jesus como Salvador, toda a gente aceita. Toda a gente aceita. Quem não quer ser salvo? Sabe qual a maior dificuldade das pessoas? Aceitarem Jesus como Senhor. Como Salvador, Ele morreu, me salvou, está tudo certo. Mas como Senhor, Ele dita as regras. E eu obedeço. Só que Ele dita as regras por amor. E eu também obedeço por amor. A maior tragédia do mundo hoje é pessoas que não querem aceitar Jesus como Senhor. Aceitam como Salvador, mas não querem aceitá-lo como Senhor. Esse aceitar Jesus como Senhor, não é? Vai muito além daquilo que as pessoas às vezes imaginam. O significado disso é que é você que nasce outra vez. É você que cresce outra vez. Você que amadurece para a vida cristã. Tudo porque morreu com Cristo e ressuscitou com Ele para uma nova vida. Assim como o princípio do Evangelho escrito, existe igualmente o princípio do viver de Jesus na vida dos seus seguidores. É o Evangelho vivido na prática. E esse novo nascimento é um ato na vida do ser humano da mesma natureza do nascimento de Cristo. Todos nós sabemos que Jesus, ele foi gerado por obra do Espírito Santo, no íntimo de Maria, não é? Foi gerado pelo Espírito, no ventre de Maria, que agora se limitou a dizer, lembra o que Maria disse? Quando foi escolhido para essa obra, alguém lembra? Eis aqui a sua serva, Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade, ou a tua palavra. Então, esta obra que aconteceu com Jesus, acontece conosco. O que difere? A minha disponibilidade em aceitar que essa obra se realize em mim ou não. Sou eu quem digo se essa obra vai ou não se realizar em mim. Então, assim, o novo nascimento não é por vontade de sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade do homem, mas pela vontade de quem?
de Deus. É pela obra e graça do Espírito Santo. Obra e graça do Espírito Santo de Deus. E aqui é interessante, irmãos, porque a cruz é a manifestação máxima do caráter de Deus. Porque nela, a totalidade da misericórdia e a totalidade da justiça se conjugaram. É Deus, e Deus, né, que é misericórdia e justiça ao mesmo tempo, se uniu. Ali nós temos misericórdia e também temos justiça. Por isso que é a manifestação máxima do caráter de Deus. A cruz revela o amor que tudo entrega, ao tempo que tudo atrai para si. O amor que tudo sacrifica, ao tempo que tudo recupera. Ao mesmo tempo que você vê sacrifício, você vê o quê? Recuperação, né? Jesus sacrificando, mas salvando ao mesmo tempo. A cruz é a essência do cristianismo. Pelo menos deveria ser, não é? Aqui nós temos o âmago, não é? E o conteúdo do próprio Evangelho. Porque quando nós olhamos no ato da cruz, se consuma o significado da vida daquele que veio ao mundo não para servir, não para ser servido, não é? Mas para servir e dar a sua vida. Servir e dar a vida. Por isso que Paulo não pôde afirmar que vivia em Cristo e Cristo vivia nele, sem primeiro afirmar: já estou crucificado com Cristo. Jamais nós poderemos afirmar que estamos com Cristo sem primeiro estarmos crucificados com Ele. A vida cristã é uma vida de sacrifícios. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para servir a Cristo. Mas eu pergunto, vai valer a pena? Claro que vai. Hoje, talvez, nós não entendemos por que temos que fazer tantos sacrifícios para servir a Jesus. Mas um dia nós vamos entender que cada sacrifício desse teve valor. Cada sacrifício teve valor. Eu não vou entrar aqui no detalhe da vida de Paulo, mas seria um bom exemplo nós usarmos, né? Era um perseguidor da igreja, perseguia, matava, e agora passou a ser então um perseguido, porque escolheu ser crucificado com Cristo. E passou de perseguidor para perseguido. A vida cristã é composta de sacrifícios. Sempre foi e continuará sendo. Eu creio que ficou bem claro para nós qual é o quinto evangelho. É o evangelho que a minha vida transmite. E que a vida de cada um de vós que estão aqui, estão em casa, transmite. Nós somos o quinto evangelho. Paulo disse aos membros da igreja de Corinto, quando escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, vós sois a carta de Cristo, escrita e lida por todos os homens. Nós somos a carta. Nós somos o bom perfume de Cristo. E por sermos a carta, nós poderíamos refletir, né? O que é que as pessoas estão lendo em nós? Que mensagem eu, como quinto evangelho, estou transmitindo para as pessoas? Uma mensagem de salvação? Ou uma mensagem de condenação? Tem pessoas que só falam de condenação, de morte, inferno e fogo e terremoto. Irmãos, as pessoas não querem saber disso. O mundo está cheio de desgraça já. O convite de Deus para mim é levar para as pessoas o quê? Salvação.
Nós somos a carta, e essa carta tem que ter uma mensagem de amor, de salvação, de perdão. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós somos esta carta, não é? Nós somos esta carta. O que mais, às vezes, me impressiona em todo esse processo é que minha vida, a sua vida, a vida de você que está assistindo em casa, possivelmente, será o único evangelho que muitas pessoas chegarão a ler. A salvação ou perdição de muitas pessoas vai depender, em boa medida, do que lerão em nós. Por isso, muitas vezes nós somos, é uma frase conhecida, né? A única Bíblia que o mundo irá ler. Já dizia Billy Graham, prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Não quer dizer que nós não temos que falar, claro que temos que falar, mas muitas vezes vamos pregar sem mesmo abrir a boca. Isso é ser o Evangelho. No trabalho, na escola, na universidade, na praia, no campo de futebol, na recreação, no encontro de amigos, todos os lugares que nós estivermos, as pessoas estão lendo alguma coisa em nós. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Aonde estivermos, estamos sendo lidos. Aonde estivermos. Que mensagem a minha vida tem transmitido? Que mensagem a sua vida tem transmitido? Somos um evangelho autêntico ou um apócrifo? É de se pensar, não é? E eu estou falando isso para mim mesmo. Somos um evangelho autêntico ou um apócrifo? No livro Atos dos Apóstolos, na página 510, Ellen White diz assim: a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. E na Review and Herald de 31 de março de 1910, o mundo hoje está em gritante necessidade de uma revelação de Cristo Jesus na pessoa dos seus santos. Irmãos, a verdade é que o mundo está cansado de teorias. Disputas teológicas, quem sabe mais, quem sabe menos, quem está falando a verdade, quem está mentindo, as pessoas estão cansadas disso. Sabe o que as pessoas querem? Algo sólido, algo real. E isso nem sempre vai estar na teologia. Eu aprendi hebraico, grego, mas para salvar ninguém precisa saber de hebraico nem de grego. Nós precisamos nos entregar a esse Deus e permitir que Ele viva em nós. Para que as pessoas, quando entrarem em contato conosco, não vejam Claudinei, não vejam Samuel, não vejam Robert, não vejam Lino, não vejam Michele, não vejam a Lúcia, não vejam José, a Maria, o Pedro, o Tiago, o João, mas vejam quem? Cristo. Vejam Cristo. Nós vamos ouvir uma música agora, e essa música vai falar desse Jesus. E enquanto você ouve a música, eu queria desafiá-lo em oração mesmo, silenciosa, enquanto ouve a canção, pergunte-se a si mesmo: eu, como quinto evangelho, que mensagem tenho transmitido às pessoas? Se é a mensagem de salvação, louve a Deus por isso. Se é alguma outra mensagem, clame a Deus por misericórdia, para que Ele ajude, para que você seja um canal de bênção para as pessoas com quem você entrar em contato.
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou que tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou que tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou que tudo suportou. Ele carregou a minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra inspirada nos traz esperança a cada dia, certeza do teu cuidado por nós, mas acima de tudo a tua palavra nos apresenta um Jesus maravilhoso que escolheu deixar o céu, vir a este mundo, viver como homem, sofrer, ser açoitado, escarneado, porque existia uma dívida que deveria ser paga. Ser humano nenhum poderia pagá-la. Anjo nenhum poderia pagá-la. Somente o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, era capaz de pagar esta dívida. E Jesus escolheu vir aqui, apesar de nós não merecermos. Apesar de ainda hoje, Senhor, muitas vezes sermos ingratos por tão grande sacrifício. Nós queremos aqui como igreja, estamos aqui reunidos, aqueles que estão em casa, pedir perdão ao Senhor por muitas vezes sermos ingratos a esse sacrifício. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a reconhecermos cada dia esse Jesus, um Deus homem, que
nos substituiu, que colocou a ponte entre nós e o Senhor. E graças a esse sacrifício, nós temos hoje acesso ao teu trono de graça. Nos ajude, Senhor, a sermos o quinto evangelho. Nos ajude a transmitir uma mensagem de fé, esperança e salvação para as pessoas com quem entrarmos em contato. Que não percamos nenhuma oportunidade, mas que aproveitemos cada uma delas. Porque pregando o teu evangelho, quando todas as pessoas souberem do teu amor, do teu sacrifício, o Senhor virá. Virá buscar os teus filhos para morarem contigo por toda a eternidade. Nos dê um restante de sábado feliz na tua companhia. Que continuemos louvando e engrandecendo o teu nome nesse santo dia. É tudo que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.